Olá! Hoje no nosso Causa Ganha, eu quero compartilhar com você um caso em que o banco foi responsabilizado por não adaptar as condições de trabalho para um empregado com deficiência. Isso mesmo, mas antes de eu te contar sobre esse processo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber diariamente notícias específicas para você, bancário. Pessoal, voltando ao nosso caso, esse processo é lá de Florianópolis. E o empregado, ele foi contratado, esse bancário, né, por um banco privado, naquelas cotas de empregado com deficiência. Então, ele foi contratado, quando essa contratação ocorreu, o banco ele já sabia das limitações desse empregado, porque ele foi contratado na cota. Então, não era nenhuma novidade para o banco. E esse empregado, esse bancário, ele possuía limitação para locomoção e também para certos movimentos dos dedos. O que o banco ele fez? Apesar de contratar esse empregado em uma vaga de cota para PCD, ele não se atentou às limitações desse bancário. Ele exigia que esse bancário subisse escada, ficasse muito tempo em pé. Isso mesmo, pessoal. Pasmem, um empregado com PCD com limitações de movimentação. Da mesma forma que não adaptou o mobiliário para esse funcionário. Então, para desempenhar o dia a dia de trabalho dele, era muito mais difícil do que um outro empregado, colega dele, sem ser PCD, pelas limitações que ele tem, né, que ele possui. Além disso, o banco, né, vendo toda essa situação desse empregado PCD, não adaptou também a questão da cobrança de metas, porque se para ele desempenhar o trabalho era mais difícil do que um outro funcionário, ele não poderia ter o mesmo nível de cobrança, de produtividade e de metas. Por essa razão, esse bancário entrou na justiça para responsabilizar o banco. Lá em Florianópolis, o juiz que analisou o caso, que ouviu várias testemunhas que trabalharam junto com esse bancário, decidiu que realmente o banco não adaptou as condições de trabalho para esse empregado com PCD e, por isso, responsabilizou o banco a pagar uma indenização por danos morais para esse funcionário. Só que aí, pessoal, o banco, não satisfeito, recorreu dessa decisão. E lá no Tribunal Regional do Trabalho, infelizmente, o banco teve sucesso. O tribunal retirou a responsabilidade do banco. Mas agora que vem a parte mais importante desse processo. Com a perda, né, desse direito à indenização, o bancário, logicamente, que recorreu, porque é um absurdo ele ser contratado numa cota de PCD, ter várias restrições de locomoção, né, e de própria movimentação dos dedos, e não ter dignidade no seu trabalho, não ter condições de desenvolver as suas tarefas da melhor forma, né, diante as suas limitações. Então, ele recorreu lá para Brasília, que é a nossa instância máxima, lá no Tribunal Superior de Brasília. E aí lá, pessoal, houve uma reforma dessa decisão e o banco foi novamente responsabilizado por esse assédio, né, por essa discriminação, por essa situação de indignidade desse trabalhador de ter que trabalhar sem condições adaptadas à sua deficiência, né? Então, ele ganhou uma indenização por danos morais. Agora, depois que já passou essa decisão lá de Brasília, é bem mais difícil do banco conseguir reverter essa situação, né? Então, a gente pode dizer que esse empregado ele teve sucesso em não ter respeitado a sua dignidade no emprego, as suas condições mínimas de trabalho que pudessem, né, permitir a ele um dia a dia mais confortável ali nos seus afazeres. Se você, bancário, foi contratado, né, numa cota de empregados com deficiências, ou mesmo se você está passando por situações semelhantes de não adaptações às suas condições de trabalho, à sua situação pessoal,
Reflita, será que o banco está agindo de forma correta com você? Ou será que ele está te tratando com discriminação? Será que ele não está agindo, te permitindo um ambiente de trabalho digno? Se você se enquadra nessa situação ou conhece alguém que se enquadra nessa situação, compartilha esse vídeo para essa pessoa saber dos seus direitos e poder procurar uma advogada trabalhista para reverter essa situação. Pessoal, até a próxima dica.